Mas, ó, ainda sobre o Palmeiras, tá? Já a gente vai falar sobre essa situação do Vitor Pereira. É uma sonora que ele fala sobre o calendário da Conmebol e jogos na altitude, tá? O Abel Ferreira comentou sobre isso. Ele fala da altitude, falou até que encontrou um hóspede no hotel que perguntou como eles conseguiam jogar na altitude. E a gente vai colocar aí a declaração do Abel Ferreira sobre a altitude. Agora, tem isso também, é uma coisa que eu falo. Eu discordei totalmente quando ele falou da arbitragem. Acho sim, todos, não só o Abel, todos, eu estava até comentando ontem, todos os treinadores portugueses que passaram por aqui são meio marrentos. Todos, eles são meio marra. Vitor Pereira, Jorge Jesus, Abel, eles são curto e grosso, eles se garantem, tem isso também, eles falam o que eles pensam. Se não der certo também, pagam pela língua. Só que o Abel falou, e a gente vai escutar o que ele explicou sobre a altitude e o calendário da Conmebol. Na verdade, o que ele reclamou. Coloca aí. Sabes, eu estava hoje no hotel e estava um hóspede a dizer: como é possível vocês virem jogar aqui nesta altitude? Vocês não acham que é sofrimento a mais? Eu disse: não sou eu que organizo, se podemos jogar aqui é porque podemos sofrer todos dentro do campo. Infelizmente a Conmebol só lançou o calendário uma semana antes e nós tivemos que organizar esta viagem aos 3 pontapés. É melhor estar calado, eu não posso dizer tudo aquilo que eu penso daquilo que é a organização dos eventos, porque senão eu não consigo. Há coisas que eu tenho que aceitar como todos os outros fazem. É assim que funciona. Eu costumo questionar as pessoas: como é que é? Não, o professor sempre foi assim. Então sempre foi assim, vamos continuar assim. Agora não dá para nós termos uma final, não é? Uma final entre domingo e domingo, com um jogo vir a La Paz, quando nós pedimos lá para poder jogar no sábado, também não nos deixaram jogar no sábado porque a televisão nos obrigou a jogar no domingo. Vamos dar o melhor de nós, como sempre fazemos, dar os parabéns aos meus jogadores porque se entregaram. Como disse, houve várias condicionantes no jogo que influenciaram o resultado do jogo. Vamos olhar, e eu quero que, sobretudo, a imprensa brasileira que leve para aquilo que é as dores de crescimento da nossa equipa. O árbitro nós não controlamos, na minha opinião não fez uma boa partida de todo, mas nós tivemos, como disse, em momentos, sobretudo a primeira parte, para poder dilatar o resultado, não o conseguimos fazer, e depois vieram essas condicionantes todas que na minha opinião influenciaram naquilo que foi o desenvolvimento do jogo até o seu final, mas não tirando mérito ao Bolívar pela forma como se entregou, pela forma como jogou, pela forma como tudo lhes correu bem, e seguimos em frente. Custa-nos, queríamos vir aqui ganhar, mas não foi possível. Dores de crescimento, e vamos continuar o nosso caminho, não vamos alterar nada daquilo que é o nosso trabalho, e perceber que hoje não levamos nenhum ponto daqui. Agora o nosso objetivo é chegar ao final deste grupo e passar. Ele exagera, né? O árbitro é fraco. Pronto, é venezuelano, fraco, fez um monte de lambanças. Hoje eu estava lendo o Porcari, ele elencou lá algumas lambanças que ele andou fazendo. Tudo bem, o árbitro é fraco, não é mesmo um grande árbitro. Mas o problema foi o Mike que você citou, né? Não é exagero reclamar do resultado pela arbitragem do cara. Não, mas ele fala do calendário e da altitude, né? E ele diz: não sou eu que organizo. Infelizmente, a Conmebol só lançou o calendário uma semana antes e tivemos que organizar essa viagem aos 3 pontapés. Isso ele pode ter uma razão, né? A Conmebol é uma várzea. Mas ele e todos, né? Mas todos os times são a mesma coisa. Eu só acho... Tá bom, mas é erro da Conmebol. Também não dá pra comer a Conmebol. Soltar o calendário uma semana antes. A Conmebol é uma lata de lixo, isso não vamos discutir. É isso. Óbvio. Mas é igual pra todo mundo. É ruim pra todos. Eu quero ver ele fazer essa reclamação se ele tivesse vencido o jogo. Com relação à altitude. Entendeu? Então é cascata, isso é tudo cascata. A altitude tá lá. La Paz... É que ele não é um técnico, né, de grandes aventuras internacionais, mas ele, como jogador, deve ter jogado na neve. Não é tão confortável jogar na neve. Ou jogar no Maracanã com 45 graus de temperatura. Cada país tem a sua condição. Não deixar a Bolívia... Quando a Bolívia toma porrada lá de 5, 6, aí tá tudo bem. Quando tomava porrada lá... Lógico. É assim. A história é assim. Primeiro que La Paz, olha, não é uma coisa nova. A cidade foi fundada em 1548. A altitude já estava lá, né? Faz tempo. Quando ela foi fundada, já estava lá a altitude. 1548. Aí, quando a Bolívia era um saco de pancadas...
saco de pancadas. Os mais veteranos acompanharam isso. É assim a história. 1, 2, 3, eu tô brincando, né? Pentacampeão, vai lá, pumba neles, altitude, que vem altitude, pumba! E nós somos ótimos na altitude também, tudo certinho. De uns anos, alguns anos, começaram a tomar algumas trombadinhas lá na altitude. Aí cresceu o nível de reclamação. É desconfortável? Claro. Todo mundo sabe disso. Mas a altitude está lá, cara. É confortável jogar com 40 graus no Maracanã, claro. Jogar com neve. Você traz um cara que vive no gelo para jogar em Manaus. Lógico. Você também está tirando o cara da zona de conforto dele. Então, não, mas me desculpa, gente, é diferente. É diferente altitude mesmo. É diferente. Não, é diferente mesmo. Sim, altitude... Um é um calor horroroso, outro é um frio horroroso. Não, altitude em algumas situações é uma covardia. O jogador, é uma covardia. O jogador quando joga na neve... É porque os times de lá são muito mais fracos. Imagina se os times de lá fossem do mesmo nível. Iam ganhar quase todas as competições. Em casa. Eles são porque eles são fracos. Porque eles são mas altitude pra mim é covardia. Eu acho que tem jogos assim em altitude, como Potosí. Potosí pra mim não pode ter jogo. Qual foi o título importante que esse time ganharam? Pra você. Tá bom, cara, mas é covardia. Não é a mesma coisa que jogar no calor do Maracanã. É 40 graus. No calor do Maracanã com altitude. Você acha que um cara que joga, que sai da altitude, que jogar 40 graus no Maracanã... Acho que ele aguenta. Acho que ele aguenta na boa. Acho que ele aguenta. Tá de brincadeira. Jogar na neve, o cara aguenta. Ele tá acostumado com altitude. Então, e aí... A neve deve ser realmente complicada. Neve e 40 graus de temperatura. Mas eu não posso dizer porque eu não convivo nessa situação. Então, 40 graus de temperatura não dá. Eu chego no Rio e nem aguento. Cada um é cada um, meu amigo. As pessoas que vivem nesses lugares têm direito de jogar futebol. Sim, lógico. Mas não é igual. Eu ia falar não ganha nada, só jogar. Agora quando perde com essa... Desculpa do Samuel Ferreira, mais uma. Não é igual 40 graus no Maracanã. É o árbitro. Elas têm o direito de jogar. É o árbitro, é a altitude. Claro que tem que ter o jogo Ele não falou da incompetência dele na escalação, né? Isso ele não falou. É o árbitro, é a altitude, é a Comebol. E ele, o time que ele botou lá? O sorteio foi 9 dias antes. Já se sabia que haveria um jogo do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Corinthians, entre terça e quinta-feira dessa semana, né? Todo mundo sabia. Isso aí o calendário já estava prevendo. Ó, Libertadores vai começar na terça-feira, hoje é dia 6, né? Então foi dia 4, né? Dia 4, dia 5, dia 6. Esses 3 datas começa a fase de grupos. Então todo mundo que está classificado sabe que tem jogo. No dia 27 à noite, segunda da semana passada, foi feito sorteio. Ou seja, mais de uma semana antes do jogo de terça-feira, para quem jogou como Atlético Paranaense, 8 dias para quem jogou na quarta, caso de Fluminense, Palmeiras e Flamengo, por exemplo, e 9 dias no caso de Atlético Mineiro, Corinthians. Eu acho que é tempo suficiente para você se programar. Você sabe que vai jogar em algum lugar da América do Sul. Você não vai jogar na Europa, você não vai jogar no Cazaquistão, você não vai jogar na Etiópia, mas você pode jogar na Bolívia, na Argentina, no Brasil, no Equador, Colômbia. Na Venezuela, na Colômbia. Você sabe que o Uruguai, né? País que tá na o competição. Corinthians foi para o Uruguai, o Flamengo foi para o Equador, o Fluminense foi para o Peru, o Palmeiras foi para a Bolívia, o Atlético Paranaense também viajou, enfim, todo mundo está viajando, está jogando. Então, O Peru. eu acho que o calendário aí, não acho nem que não é assim, do nada, ó, semana que vem vai ter Libertadores. Não, já se sabia que haveria. Apenas o local foi definido. E mais, a gente já sabia também que esses times jogariam uma primeira fora. Isso já fica mais ou menos desenhado antes da tabela sair. O Atlético Mineiro é o único brasileiro que joga a primeira em casa, porque ele veio da fase preliminar. Então ele vai jogar a primeira em casa. O Fortaleza, caso tivesse avançado, provavelmente jogaria também a primeira em casa, creio eu. Mas enfim, eu não acho que seja o grande problema aí. O problema do calendário a gente já sabe, é o acúmulo de jogos que é criado por conta do campeonato estadual, que incha tudo, que empurra tudo para um período muito curto para muitos jogos. Mas o técnico Abel Ferreira já está no Brasil há um bom tempo. Eu acho que ele já entendeu como funciona. Geografia também, assim. saber um pouquinho de também geografia. achamos ruim o calendário, criticamos, Claro. mas é assim. Então, assim, ou você trabalha e aceita isso aí, ou então você E ele não já trabalha. ganhou lá, não ganhou? Não reclamou da altitude. Sim, né? sim. É quando Não, perde. Flávio, eu tô falando assim. Desculpa, ele fica jogando Flávio, desculpa. Flávio, assim, ó. Isso não é aceitável. Tá sabendo? Eu ganho muito e tal, mas hoje eu perdi, meu time foi mal, eu escalei errado, deveria trazer algum jogador. Correu o risco. Claro. Eu não quero passar pela vergonha de perder o título estadual para o Água Santa. Custa muito falar Então isso? eu vou levar o time B. Aí tem uma outra questão. Por que o Palmeiras tem um time B tão jovem, com jogadores imaturos? Muitas pessoas dizem que o Palmeiras, o seu técnico, não deseja ter um elenco inchado, gosta de um elenco enxuto. Ok, é uma opção também. Claro. Mas você tem um preço a pagar, você vai ter que usar mais garotos da base. Claro. Por isso que eu fiz o paralelo com o Flamengo. Eu acho que no caso do Palmeiras, não vejo o papelão, assim, olhando o jogo só. E o do Flamengo eu vejo um papelão, porque o Flamengo tem um elenco muito não diria inchado, mas muito farto, né? E de jogadores experientes. Então, deveria ter vencido o seu jogo, não importa a escalação.
Mas você não vejo problema nenhum. Você admitiu, ó, fomos mal aqui, perdemos. Claro. Jogamos mal. É isso. Fizemos uma escolha. Se você pega a defesa do Palmeiras ontem, bota um monte de moleque. Se você coloca o menino Naves lá, você até expõe o garoto com o Gustavo Gomes, a situação já muda. Claro, claro. Se você coloca o Marcos Rocha, ele mete um garoto lá, um garoto no meio, um garoto de volante. Você Pô, questionou porque claro ele botou o que vai time todo reserva. É lógico. Não foi, se você não não foi um time tem, misto. se você não tem um elenco com esse nível do Flamengo, por exemplo, pô, leva uns 4, 5 titulares, 6, monta o time. Ou então assume o risco. Eu tô com medo do Água Santa, eu tô com medo de passar vergonha e eu vou levar a reserveira e vou perder o jogo lá. Mas não mete desculpa de árbitro, de altitude, de... Não, aí você... para, não. pô. Como é que se faz... Assumiu o risco, né? Não, olha bem. Claro. Outra coisa aí que deu uma... Todo mundo aqui concorda. Vai classificar, tá tudo certo. O país, cada país tem sua geografia, o seu clima, tudo. Você vai tirar... como é que se faz jogo na Paz, meu irmão? É um país que tem... Por exemplo... Não, você não tem que tirar jogo. Não. Por ele, como é que se deixa ter jogo aqui? Ele falou até que um hóspede falou isso pra ele, né? Ele já sabe geografia, por exemplo. Eu cheguei na Holanda... A viagem mais longa do Campeonato Holandês é 3 horas de ônibus. País pequeno, né? Faz viagens de 3 horas que você vai a Groningen ou e vem. Daqui a pouco eu tô jogando Liga dos Campeões. Dependendo do lugar, você está mais perto da Alemanha do que da... Da Bélgica. Da Bélgica, para ir para Bruxelas, estava do lado. Eindhoven é do lado de... Eu atravessava assim, eu até digo assim, mas aqui essas letras são diferentes, eu tô lendo... Porque eu já caía na Bélgica, eu caía na Holanda, ou na Alemanha. O Luxemburgo é tudo muito perto. Aí vou jogar na Ucrânia, contra o Dinamo Kiev, quando surge logo o Shevchenko. 10 graus abaixo de zero. Bola pintada de cor de abóbora, joga de tênis. No mesmo grupo tá o Barcelona. Você vai pro lugar que é, Barcelona. Eu peguei o Newcastle, que é na Inglaterra. Mas antes disso, fomos na Noruega. Noruega já é frio pra caramba também. Quer dizer, são coisas assim, não vai pra Noruega porque é frio, não vai pra Ucrânia. Tem que saber, ele vem pra cá... Você foi criado na Bahia. Isso, Em algum momento da sua vida, antes disso, você sentiu tanto frio? Na minha vida. Você sabia o que era estar na neve com a bola laranja, com um calçado diferente, jogando bola? E isso Aí você joga mal e vai dizer que a vou culpa é da querer neve. ficar na rede na Bahia com Agora, água de diante coco. dessa discussão. Rede na Bahia, água de coco, quero só Fonte Nova. Diante dessa discussão, então não pode mais ser desculpa perder por causa de altitude? Não, Claro que não, vai lá todo dia. Eu acho o seguinte, a gente Atrapalha. tem que entender que assim, o rendimento é outro e você... Acho que dá um desconto, eu entendo. O jogador teve uma queda física, Isso o time é. não vai ter... Por exemplo, ontem eu achei que o Palmeiras teve um bom começo, como ele mesmo falou, depois se perdeu. O Flamengo fez um bom primeiro tempo. Controlou o jogo, não acelerou o jogo, não deixou entrar na trocação, fez o seu gol, não correu risco. Então o jogo estava maneiro ali. Mas tem que ter... Não dá para na altitude você ter aquela energia, marcação forte, não vai dar. Então você tem que entender isso. É um jogo diferente, um jogo mais cerebral. E se você tem técnica, você não vai acelerar o jogo. Você vai reter a bola. Toca no Vampeta, toca para mim, toca o Vanderlei e tal. E vamos deixar os caras na roda, o jogo vai passar, a gente vai beliscar um golzinho e vamos levar isso aqui. No segundo tempo, o que faz o Flamengo? Permite o jogo entrar na correria do time do Alcas e acaba fazendo Que é a arma um papelão deles. Então você tem que ter uma estratégia específica também. Eu acho que esse é o ponto. Ao invés de reclamar, os profissionais do futebol têm que se preparar. Lá é um jogo diferente. Galera, vamos jogar de outra forma. O Domênico Torrente, quando treinava o Flamengo, foi lá jogar contra o LDU em Quito, e ele não entendia, nunca tinha ido na altitude, não entendia o que estava acontecendo. Foi alertado pelo jogador. Professor, aqui não dá... 2-0 no primeiro tempo. Ele soltou o time no segundo, tomou de 5. 5-0 o Flamengo perdeu. Depois ganhou de 4 do Maracanã. Mas tomou de 5-0. Não pode o Flamengo tomar de 5-0 para ninguém, na minha opinião, com esses jogadores que tem aí há alguns anos. O Palmeiras também não pode. Vergonha. Quer dizer, o técnico não conhecia. Também é absurdo, porque você tem que estudar, conversar e entender para você não fazer um papelão desse. Então, entender que é um jogo diferente, eu acho que temos que... Como na neve também. Se o Barcelona vai jogar na Ucrânia com 10 abaixo de 0 com neve, a gente sabe que o Real Madrid, que vai ser diferente, o Vinícius Júnior não vai fazer as jogadas de ontem na neve, talvez. Vai escorregar, vai cair, não vai conseguir ficar em pé. Mas a gente tem que entender. Mas o jogo, os caras têm o direito de jogar. Eles estão lá, é um povo que gosta do futebol, pratica o futebol, tem o direito de jogar futebol, tem o direito de jogar contra o brasileiro, contra o argentino, contra o paraguaio, contra o uruguaio. Ponto. Para mim isso é indiscutível. Tirar o direito dos caras de praticarem o futebol, porque está na altitude, eu acho que assim, seria um absurdo. Porque essa discussão sempre, assim, não sei se vocês querem dizer, mas às vezes tem esse viés, né? Não dá para jogar. Como não dá? Quando perde. Geralmente quando perde. Eu vou chamar um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube.
Fala, Wander. É rápido, o jornalista Roberto Zanin mandou uma mensagem para mim dizendo, eu não ouvi a entrevista dele toda, né? Mas ele disse, um repórter boliviano disse ao Abel quando o assunto altitude foi colocado: jogamos onde nascemos. É isso. Olha aí, ó. Claro. É o boliviano, né? Questionando essa situação, como a gente falou aqui. Mas é sempre, o Flávio tá certo, é sempre quando perde vem assim. Quando ganha não tem altitude. E o Palmeiras já ganhou lá com o Abel. Mas foi com o time principal, não subestimou, não estava com medo do Água Santa. Não vai lá todo dia, velho. Não, ganhar do Bolívar eu acho que não ganhou lá, não. Acho que ganhar lá foi só o Grêmio. Não ganhou de alguém. Ganhou na altitude. O The Strong. Já ganhou nessa parada. Ganhou do Bolívar. O The Strong pela Libertadores. Então a gente deu um dado errado ontem. Porque falando que só o Grêmio que tinha ganhado do Bolívar pela Libertadores na casa do Bolívar. O Pedro da Abel Ferreira ganhou em altitude. O The Strong, aí, todo mundo sabe que todo ano tem Libertadores. Né? Todo ano tem Libertadores. O The Strong tá todo ano. Ele faz os 9 pontos dele todo ano em casa. Ele tem anos e anos que ele desce na Libertadores e não ganha de ninguém. Dele. Não, mas ele veio ele veio aqui, ganhou de São Paulo aqui e o São Paulo empatou lá. Não, é que eu tô falando assim, todo mundo já sabe que vai ter time boliviano na competição, que vai ter times que pode... Por exemplo, Potosí. Não tinha nenhum time de Potosí, não foi bem na competição, mas pode ser que pra temporada que vem tenha pau duro. Já tem que saber isso tudo. Não, é fácil pro cara ir pra Fortaleza. O time que vem da Argentina, de qualquer... é uma complicação, uma viagem super complexa. Então você não pode pôr o Fortaleza? O professor falou da viagem que é cansativa. São Paulo, Guarulhos, La Paz, 4 horas, 4 horas e meia. São Paulo, Fortaleza, 3 horas e 15. Pois é. Você tá indo É fácil pro cara que vem da Argentina, por exemplo. Eu tô falando em relação ao cansaço, professor, que é voo fretado. Caramba. Mas eu estou dizendo, claro... Eu entendi que você falou. O medo de, ao final... Você vai jogar em Manaus. A distância de ir para a Europa. Tá certo? Tudo bem. O que eu estou dizendo é que você vai para um cenário, geograficamente, clima, altitude, muito diferente. Há sempre por exemplo, o reflexo na altitude fica mais lento. Uma série de coisas. Então, se você tem um jogo importante 70 horas depois... Certo? Depois do jogo de ontem, tem 70 horas para frente. 70 horas para frente para fazer um jogo importante. E, por exemplo, o Mike sofreu uma contusão que ele não deve jogar por algum tempo. Deve estar muito dolorido o local, eu não sei exatamente o grau, a intensidade da dor. Mas ele perde um titular desse que levou. É para um jogo decisivo. Na cabeça dele, esse jogo contra o Água Santa é contra o Corinthians.